paz, meus queridos irmãos. Vamos começar mais um devocional meditando na palavra do Senhor. Que hoje o Senhor nos direcione, que o Espírito Santo esteja presente em cada segundo do nosso dia, nos mostrando o caminho que devemos seguir, mostrando se há perigo em algum lugar, que não andemos por esses caminhos. Sim, que possamos ser obedientes ao Senhor e responder positivamente ao seu chamado. E que nosso momento com Deus não termine quando termine o devocional, mas que passemos o dia todo louvando ao Senhor, conversando com Ele, em cada atividade que fazemos, se estamos com os nossos filhos, com o nosso marido, no nosso emprego, fazendo nossos afazeres de casa, que possamos estar transbordando de gratidão por tudo que Deus fez e que todos os nossos comportamentos, nossas palavras, nossas atitudes sejam para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Você já percebeu quantas sentenças precipitadas ouvimos de todos os lados quando estamos passando por um momento de combate pelas bênçãos de Deus em nossa vida? É muito fácil ao homem incrédulo decretar palavras definitivas sobre situações que ainda podem ser mudadas pelo poder de Deus. Diante de uma doença, diante de dificuldades nas finanças, creia, meu amado, que não há sentenças que Deus não possa mudar. Palavras como não tem mais jeito, desista porque isso não vai mudar nunca. É uma ilusão você continuar acreditando neste projeto. São palavras que vão sendo ditas a respeito, às vezes, das nossas vidas, das nossas famílias, mas que são correntes malditas capazes de aprisionar um coração que está disposto a lutar. Jamais, meu amado, minha amada, seja essa boca que lança palavras de maldição sobre a vida do seu próximo. Nós podemos ver em Provérbios que se é verdade que o homem fica preso à palavra dos seus lábios, então devemos fazer das nossas palavras que nós dizemos, que nós ouvimos, que nós guardamos e que nós repetimos um elo que nos liga ao poder do Senhor e às coisas lá do alto que estão preparadas para nós, e não em cadeias que nos ferem, que nos cansam, que nos paralisam no meio do combate. Aleluia! Talvez você já tenha escutado muitas dessas sentenças negativas pronunciadas sobre a sua vida. Sentenças de derrota, sentenças de prejuízo, sentenças de ruína, sentenças de falência, sentenças até de morte. Mas a única sentença, meus irmãos, que vale é a sentença que vem dos céus. É a sentença dos céus sobre a terra, aquela que prevalece sobre todas as coisas. Aleluia! É aquela pronunciada pelo nosso Senhor, pelo próprio Deus. Hoje eu declaro em nome de Jesus que Ele revoga todas as palavras pronunciadas contra a tua vida e contra o teu futuro, que foram sentenças de maldição, e decreta na tua vida uma nova sentença de vitórias que vai reger teus rumos, teus caminhos, teus projetos, para que você volte a sonhar, para que você volte a lutar, alicerçado no Senhor. Aleluia! Saiba, meus irmãos, que Deus é especialista em quebrar sentenças feitas por bocas de homens.
Ele é capaz de mudar decretos, de transformar pessoas fadadas à derrota em pessoas abençoadas e abençoadoras. Ao falar de Abraão, a Bíblia disse que desse homem marcado para a morte, Deus fez nascer uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Aleluia! Quando Deus deseja abençoar alguém, quando Deus deseja usar um homem ou uma mulher para realizar os seus planos de amor, sua mão poderosa concede a seu servo ir além das expectativas humanas, dos seus limites e das suas próprias forças. De fato, Deus transformou o velho Abraão, que já estava avançado de idade, que já estava se preparando para o descanso eterno, em um valoroso homem de fé, intrépido em seu caminhar. Aleluia! Quando um homem ou uma mulher é marcado por Deus para a vitória, mesmo que já tenha sido marcado para a morte, é igualmente fortalecido na fé, não para dar glórias a si mesmo, mas para dar glória a Deus diante de todos os desafios, lutas, adversidades que surgirem pelo caminho. Certas palavras, meus amados, são sementes de destruição. Muitas vezes mesmo pessoas queridas, pessoas amigas, pessoas que estão perto de nós, lançam palavras que não são palavras de bênção e que não estão sendo conduzidas pela sabedoria de Deus. Podem nos dizer palavras que parecem de solidariedade, mas que são sentenças negativas que vão minando a nossa vida, minando a nossa mente, minando a nossa confiança no Senhor. Quem nunca ouviu um amigo dizer para o outro, dando um consolo, coitadinho, ou como puderam fazer isso com você? Palavras assim nos impedem de assumir uma postura vitoriosa que Deus deseja de nós diante dos problemas, que é uma postura de fé, de confiança, de perdão. Devemos fazer como Davi. Não vamos olhar para o tamanho do gigante, vamos olhar para o tamanho do nosso Deus, que pode todas as coisas na terra e no céu. Se nós permitirmos que tais palavras vão sendo plantadas em nossa alma e que vão frutificando em maus pensamentos, nós estaremos trilhando um caminho de derrota, de sofrimento, aberto totalmente para o abatimento, para o fracasso. Queridos, o plano de Deus continua valendo mesmo nos dias de nossa maior tribulação. Suas sentenças de bênçãos, de vitória, de prosperidade nos acompanham até nos momentos mais difíceis. Nessas horas, eu e você podemos nos agarrar às promessas do Senhor e acreditar que elas prevalecerão sobre todo o resto, sobre todas as outras sentenças de derrota que querem impor em nossas vidas. O que vai prevalecer é a palavra do Senhor, as promessas do Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus, vamos quebrar essas sentenças e proclamar decretos de vitória. Aleluia! Ele é o Deus que muda todas as sentenças. Nós podemos ler que em Daniel 2 está escrito: saiu, pois, o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos todos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem
mortos. Então Daniel foi avisado e prudentemente a Arioque, e capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Pois disse Arioque, capitão do rei: por que é o decreto do rei tão urgente? Então Arioque explicou todo o caso para Daniel. Amados, que a palavra do Senhor os revigore nesse dia e na continuação da tua caminhada com Deus. Todos os dias nos levantamos com determinadas metas, objetivos para alcançar. Assim como houve decreto sobre a vida de Daniel, nada lhe aconteceu, pois Deus interveio, Deus lhe proporcionou vitória. Assim é com minha vida, assim é com a tua vida. Alguns cumprem uma rotina, muitas vezes estressante, no trabalho, nos estudos, e passam por momentos difíceis. Mas em cada amanhecer a misericórdia do Senhor se renova e nós podemos ter as melhores expectativas quanto ao dia que estamos iniciando. Temos expectativas quando inicia um ano, quando inicia um novo programa, e podemos ter, pois o Senhor está conosco. Quase sempre buscamos olhar com otimismo, com esperança, para realizar projetos, sonhos. Mas sim, tem coisas que podem acontecer no meio desse caminho, que vão fazer você balançar. Mas então, mais uma vez, volte os seus olhos para o alto, pois é de lá que vêm os decretos de vitória para a tua vida. Sim, podemos nos deparar com alguma interrupção, algo que nos impede de caminhar no caminho em que estamos, porque surge, através do Senhor, talvez uma outra prioridade. Talvez um outro plano que Ele tem preparado, um plano de bênção e não de maldição para a tua vida, para a minha vida. Daniel, com seus companheiros judeus, viviam na corte do rei da Babilônia. E o rei trouxe uma tarefa impossível a Daniel. Seus companheiros e aos magos, encantadores e sábios que estavam naquela corte. Falhar naquela missão significaria a morte de todos, sem exceção. A sentença já havia sido pronunciada e estava para ser executada. Mas Deus já havia preparado Daniel para agir com sabedoria antes que a sentença fosse cumprida. Em seu caminhar, em sua vida, no seu dia a dia, meu amado, minha amada, já existe uma sentença contra você? Saiba, o Senhor muda sentenças. É Ele que pode julgar a sua causa e te defender. Ninguém mais. A última palavra, diz a Bíblia, vem do Senhor e de ninguém mais. Por isso, confie nele. Agarre-se nele. Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus. E ao saber da sentença de morte contra a sua vida e dos outros sábios da Babilônia, ele se posicionou. Ele não retrocedeu. Ele se posicionou. E ele manteve firme, acesa e viva a sua fé. Muitas vezes, amados, e quero enfatizar, muitas vezes nosso posicionamento de fé é que vai mover a mão de Deus a nosso favor. Daniel não foi se sentar lá num cantinho, murmurar e chorar e dizer: ó Deus, por que isso comigo? Como se ele não servisse a um Deus vivo em primeiro lugar.
Mas ele se levantou com ousadia, com determinação e intercedeu em favor de todos os que estavam ali. Ao que Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe designasse o prazo para que desse ao rei a interpretação. Ele foi falar com o rei, ele tomou uma atitude, ele tomou uma postura e não se amedrontou diante da sentença de morte que havia sido declarada sobre eles. Nos fala em Daniel capítulo 2. Daniel sabia que Deus tinha um outro destino para ele e que ele não ia morrer ali, daquele jeito, naquele tempo. Mas diante dessa situação desesperadora, ele reage com fé. Ele se posiciona em fé e depois busca intensamente a ajuda de Deus naquela situação. Nós podemos ver que então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com todo o resto dos sábios da Babilônia. A atitude de Daniel foi buscar a Deus nessa situação, em favor das suas próprias vidas. Beneficiou tanto a ele, como todos os outros companheiros e todos os sábios da Babilônia. Amados, é tempo de eu e você nos posicionarmos quanto às situações que surgem na nossa vida, em que nós temos recebido sentenças diferentes daquelas que Deus tem pronunciado sobre as nossas vidas. Deus diz que você pode, você pode. Deus diz que você é filho. Deus diz que você é herdeiro, sim, você é herdeiro das promessas de Deus proferidas em sua palavra. Uma postura, uma decisão de fé no Senhor mudou completamente o destino de Daniel e pode mudar completamente o seu. Se te disserem que você não tem mais jeito, que você não vai conseguir, que isso não tem solução, não! Essas são palavras de pessoas. A palavra de Deus diz que não há impossíveis para Deus. Em Daniel 2, 21 e 22 diz que ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! Amados, a oração de fé é poderosa, o posicionamento de fé é poderoso e nada mais é do que se apegar à promessa que Deus já te fez, vivendo de acordo com aquilo que Deus requer de você. Daniel buscava viver de maneira correta diante de Deus e sua oração no céu foi ouvida. As circunstâncias que você tem vivido te dão uma sentença de morte no lugar de vida? Como você tem reagido diante dessas situações? Fique com a palavra de Deus, com a promessa de Deus, com os decretos de vitória que Ele já fez ao teu respeito. Não abra mão do que o Senhor já te prometeu. Posicione-se com ousadia, com confiança e determinação. Deus mudou a sentença que seria contra Daniel e os sábios daquela época. E no lugar de morte, houve vida, houve honra. Então não se desespere, o Senhor pode mudar todas as sentenças que estiverem contra você,
Portanto, busque-o, posicione-se na fé em tudo que Deus disse e diz ao teu respeito, meu amado. Se hoje há uma palavra de maldição contra a tua vida, seja de amigo, seja de conhecido, seja de familiar, nós decretamos que o que vai prevalecer na tua vida é a palavra de Deus. É o que Deus diz ao teu respeito. É o que Deus pensa de você, não o que os outros dizem de você, meus queridos, meus amados. Eu quero terminar esse devocional e deixar este versículo para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida, que está em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, povo escolhido, geração eleita. Somos nós, eu e você, aquele a que Deus escolheu para fazer a sua obra, para receber de Deus o melhor que Ele tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus.